Graça e paz. Boa noite a todos. Hoje não está nem frio nem calor, né? Que os últimos dias estava, né? O desafio do Rexona. Glória a Deus. Está mais tranquilo, né? Que bom, meus irmãos. Eu vou pedir a todos que sigam comigo ao Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Evangelho, segundo os relatos de Mateus, no capítulo 25. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Oh, glória. Vamos ver do verso 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. E então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Até aqui, irmãos. Fechemos os olhos, curvemos a nossa fronte e oremos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de, em Cristo, Pai, encontrarmos o caminho para a vida, encontrarmos, Pai, na provisão do sangue do Senhor Jesus, perdão para os nossos pecados e sustento em Tua graça, Pai, para andarmos, Senhor, em Tua presença. Bendito é o Senhor que nos trouxe a essa noite e pedimos que o Senhor, Pai, fale conosco, ao nosso coração, fazendo cessar todas as vozes, pensamentos, sentimentos, porque é tempo, Pai, de que ouçamos a Tua voz, Pai. Assim nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Meus amados, vocês já ouviram falar da Segunda Guerra Mundial, né? Alguém aqui esteve lá? Tem algum Matusalém aqui? Não, né? Mas na Segunda Guerra Mundial, não é, muitas coisas horrorosas aconteceram, muitas tragédias, a humanidade coleciona um sem número de porcarias por conta, entre essas coisas, a guerra, não é? A Segunda Guerra Mundial. E lá nós vimos o tal do Hitler, não é? No primeiro, segundo, e na tentativa do Terceiro Reich, até que, entre todas as coisas que aconteceram, a Segunda Guerra é uma coisa interessante, irmãos, porque ela poderia ter sido evitada se, quando de um alerta dos soldados franceses, vendo toda a invasão alemã chegando, fosse, não é, escutada pelos líderes franceses, mas eles não escutaram. E houve, então, aquela invasão, todo o contexto da guerra que você conhece. E entre aliados e Alemanha, não é, Stalin, toda aquela confusão, chega um momento em que agora a Inglaterra contava com o tal do Churchill, né? E quando fala que deu Churchill, não é o Churchill, é outra coisa, né? Mas, piadinha. Mas eles planejaram aquilo que foi chamado e conhecido agora como dia D, o momento em que começam os aliados a avançar e diminuir as forças alemãs até o ponto, não é, de encerrar a guerra. E neste momento, o tal do dia D, eles fizeram uma operação, meus irmãos, arriscadíssima, extremamente estratégica e inteligente,
de colocar e trazer informações falsas para que a inteligência alemã captasse e ficasse perdida. Eles, em mais de 20 operações diferentes, levaram cópias, réplicas de tanques de guerra, de aviões de guerra, de carros militares, caminhões, só que eram todos infláveis. Você já viu aquele boneco de posto que fica fazendo assim, né? Inflável? Fizeram só que um caminhão em tamanho e proporções reais. Um caminhão, tanque de guerra, aviões, tudo de inflável. Ele não ficava fazendo assim, mas ele ficava lá paradinho. E eles esconderam os infláveis de uma maneira que era possível perceber que estavam ali. E aquilo enganou os alemães a ponto, não é, de que eles conseguissem invadir terras e lugares onde havia uma certa dificuldade e mudou o rumo da história. E eu fico pensando, os alemães, não é, entre a coleção de fracassos que eles coletaram aí na Segunda Guerra e também da Primeira, né, porque saíram culpados da Primeira, eu fico pensando eles agora, né, olhando e falando, nós fomos enganados, perdemos a guerra por causa dos infláveis, meu. Você acredita nisso? Eles tinham lá um tipo de tanque, eu não vou lembrar o nome, mas que avançava muito mais rápido que um tanque normal. Estavam... Esse trem aí. Chucrutes. Como é que chama? Panzer? Panzer. Os soldados estavam todos drogados com metanfetamina, estavam trabalhando dia e noite, tudo alucinado, não é? Tinham aquela bateria aérea, que eu também esqueci o nome. Esse não é Chucrutes. Não, é 50-50, Luftwaffe, obrigado. Esse negócio aí. Não é? Aquela artilharia aérea, eles tinham um poder bélico absurdo e perderam, não é? Entre muitas razões, por conta de infláveis. É o famoso Denorex, parece que é, mas não é. Você olha e fala, eu tinha certeza, mas não era. E no texto que nós lemos aqui, uma parábola bastante conhecida do Senhor Jesus, não é? A parábola das 10 virgens, e que tem aí mitos, não é, sobre ela, e a ideia hoje aqui é a gente dar uma olhada, mas antes de falar sobre ela, nós precisamos fazer a conexão com o texto que está no mesmo evangelho, só que no capítulo 7. Por isso eu peço que você siga comigo para lá, porque elas são conectadas, você vai notar bastante semelhança na maneira, não só como está escrito, não é? Mas como também as orientações que o Senhor Jesus dá, capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Quem não trouxe a Bíblia, irmão, eu estou orando, viu? Capítulo 7. Olha só o que é que a palavra diz no verso 21. Ele diz assim: depois de falar que existem os falsos profetas, agora vem os falsos discípulos, não é? Verso 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles, não é? Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nós vamos notar algumas semelhanças, irmãos, como, por exemplo, não é? A indicação do futuro, não é? Onde ele diz lá no verso 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará. O começo da parábola, não é? Das 10 virgens diz que o reino de Deus será semelhante, será, não é, mas será semelhante, uma indicação futura. Além dessa semelhança, nós notamos, não é, que a continuidade, no verso 24, o Senhor Jesus diz assim, olha, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. O que o Senhor Jesus fala aqui, meus irmãos, é de um tempo futuro.
não é de agora. Essa casa construída na rocha ou sobre a areia, cujo ventos e terremotos que ali vieram sobre elas, não é de agora. Tem gente que pensa que isso, ventos, terremotos, chuvas, tudo isso são desempregos, situação de governo difícil e tudo. Não, irmão, isso é no futuro. É quando finalmente aquele que não construiu a sua casa, não fez morada em Cristo sobre a rocha, encontrar o Senhor no dia do julgamento, grande será, como diz o Senhor Jesus, não é? No verso 27, grande será a sua queda. Essa queda, meu irmão, é a queda do insensato. Da mesma maneira que existe uma virgem insensata, como nós vimos lá, existem aqueles que são insensatos, que ouviram, mas não praticaram. Do mesmo jeito também tem as prudentes, como aquele que é o prudente, que ouve e pratica, este é semelhante àquele que construiu a casa sobre a rocha. Um alicerce firme, não é? Então, esses ensinamentos do Senhor Jesus estão diretamente ligados, e você nota, não é, que aqueles que se chegaram até Cristo naquele dia, não é? Naquele dia, vão dizer, Senhor, Senhor. E se você se lembra do texto que nós lemos inicialmente, é dessa maneira que as virgens também se voltam para o noivo, Senhor, Senhor, não é? Abra a porta para nós. Então, há muita semelhança aqui, o que nos leva, não é, a perceber qual é o sentido do que está sendo dito lá na parábola das 10 virgens, que são falsos discípulos, assim como estes, que estão seguindo a vida no dia a dia, no cotidiano, junto com a igreja, e que se manifestam semelhantes a crentes, falam Senhor, Senhor, como um crente fala. Fala misericórdia, fala misericredo, eu sei lá como é que crente fala, mas ele fala igual a crente, ele tem o trejeito de crente. Anda como crente e se bobear se veste como crente. Mas de crente, infelizmente, esse não é. Porque ouvirá do Senhor naquele dia, afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. E o conhecer, meu irmão, é um relacionamento, e é um relacionamento que nasce na eternidade, não é de agora. É um relacionamento que parte do Pai. E estes que fizeram inclusive milagres, porque eles estão diante de Deus, diante do Senhor. E eles sabem que este, diante de quem eles estão, conhece todas as coisas, conhece o seu coração. Eles não estariam mentindo. E estão dizendo ao Senhor, mas fizemos muitos milagres em teu nome. Nunca vos conheci. E diante destas questões que nós encontramos aqui, não é? E que se referem a tempos futuros, assim como a parábola das 10 virgens do capítulo 25 de Mateus, se refere àquele dia. O capítulo 24 e a sequência do 25 do Evangelho de Mateus estão tratando aí de tempos futuros. As pessoas tentando entender e Jesus ali a ensinar como seriam os tempos próximos ao fim. O famoso escatom, não é? E aí volta aí comigo, meu irmão, no capítulo 25, porque no meio da igreja existe, junto com o trigo, o joio. E esse joio, meu irmão, não é que o trigo se tornou joio. Joio sempre foi joio. Trigo sempre foi trigo. A questão é que joio foi semeado no meio do trigo. Você conhece a parábola também do semeador. E de noite, não é? Foi lá e semeou este joio no meio da plantação. O joio começou a brotar no meio do trigo. A diferença entre eles é muito pequena visivelmente, não se nota. Mas à medida em que ele cresce, no tempo da colheita, aí sim você nota a diferença. Dizem os que estudam esse tipo de coisa, não é? Que o trigo ele vai se inclinando à medida em que ele vai crescendo, enquanto o joio continua crescendo e subindo, não é? Numa aqui comparação simples, não é? O crente ele se curva, ele se prostra diante do Senhor. O joio não. O joio não é submisso, mas ele está lá no meio. E a palavra diz que o dono daquela plantação não deu ordens que se arrancassem o joio, porque haveria o risco de cortar junto o trigo pela semelhança. Mas haverá o dia em que estes joios dirão, Senhor, Senhor, mas eu não fiz tudo isso em teu nome. Este dia é o dia da colheita. Neste dia serão separados. Para a direita, as ovelhas, para a esquerda, os bodes.
E agora nós olhamos aqui no capítulo 25 da palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, e vemos o Senhor Jesus dizendo, olha, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. E virgem, meu irmão, não é noiva. Virgem é ali uma espécie de madrinha. Noiva é noiva, virgem e as madrinhas, portanto, são as madrinhas. Não é a noiva, não são 10 noivas aqui que vão se casar. Mas as madrinhas, elas tinham uma função no casamento, segundo os costumes que tinha, não é, em Israel. E essas madrinhas, não é, elas carregavam uma tocha, uma espécie de uma tocha, e que quando vinha o noivo para celebrar ali aquele casamento, elas faziam uma fileira, como se fosse um corredor. Quando eu era pequeno tinha um corredor, mas eu não lembro, era corredor polonês? Tailandês? Como é que era? Polonês, o irmão está manjando aí, né? Você passasse lá, tomava os petelecos, né? Mas havia um corredor feito, não é, com essas moças, porque elas homenageavam o noivo. E como era feita essa homenagem? Elas carregavam uma tocha na sua mão. E essa tocha, portanto acesa, não é, iluminava o caminho, honrando aquele que vinha para receber, não é, a sua noiva. Ele vinha na direção, capturava ali a sua noiva, pegava a noiva, recebia a noiva e levava ela para a casa do seu pai, não mais para a casa do pai da noiva. E nesse caminhar do noivo, ele passava por entre essas moças, as virgens ou madrinhas, que estavam ali, está funcionando, estavam ali segurando tochas. E agora aqui o que a parábola está dizendo, não é, para o contexto ali deles, é que estas virgens pegaram ali as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Era o dia do casamento e elas foram para lá e se prepararam. Mas a Bíblia fala que tem 2 tipos, os versos de 1 a 4 mostra a primeira questão que essa parábola nos apresenta, que existem 2 tipos de virgens, as prudentes e as insensatas, as que se prepararam e as que não se prepararam. E aí ele continua, não é? Dizendo que, no verso 2, 5 delas eram insensatas, exatamente a mesma palavra que Mateus usa no capítulo 7 para indicar aquele que ouve e não pratica as palavras do Senhor. Estas são aquelas que construíram a sua casa sobre a areia. E agora, não é? Haviam também 5 outras que eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as candeias. Então, a primeira coisa que a gente nota aqui, meu irmão, é que dentro da igreja, e agora aqui vamos falar do contexto religioso da igreja, existem 2 grupos de pessoas. Os prudentes, que são aqueles que se prepararam, que são aqueles que ouvem e praticam as palavras do Senhor Jesus, como também explica lá em Mateus, no capítulo 7, não é? E existem aqueles que são os insensatos. Os insensatos, por mais esforçados que sejam, ou mais parecidos que sejam, não é? Não são crentes de verdade. E aqui há uma grande questão, e aí 2 correntes diferentes, não é, de pensamento que vão entender que estas são pessoas que foram chamadas, não é? Mas que em algum momento se perderam e porque se perderam, deixaram de ter a oportunidade de participar da salvação. E não é o que a Bíblia está falando aqui, mas ela fala exatamente de pessoas, não é, que não estavam preparadas. E este não é um dia qualquer, mas é o dia do fim. O que antecede a parábola, não é, das 10 virgens é exatamente a outra parábola que foi citada pelo pastor Aguiar na abertura, a parábola dos talentos. No capítulo 19 de Lucas, nós vamos encontrar lá o Senhor dizendo que um grande nobre, vindo de muito longe, veio para ser coroado rei e distribuiu talentos, 10 talentos para 10 pessoas. Cada um deles, depois ele passou cobrando, não é? Mas o povo, para onde ele foi, não queria recebê-lo como rei. Essa era a parábola. E depois de todas aquelas coisas da cobrança de quem fez ou não fez o que deviam com os seus talentos,
Essa parábola vai dizer lá em Lucas, no capítulo 19, que o Senhor manda que chamem estes que não queriam recebê-lo como rei, para que fossem postos diante dele, agora eleito rei, colocado e coroado como rei, para que fossem executados diante daquele rei. E o que nós estamos vendo aqui é que são dois grupos de pessoas, os prudentes, como a Bíblia vai chamar aqui, e os insensatos, que é o oposto do prudente. Muito bem. No verso 5 ele diz assim, olha, e o noivo demorou a chegar. No meu casamento, quem atrasou não foi a noiva. Quem atrasou foi o noivo. Ora, o noivo também pode se atrasar, não pode? Como não? O casamento também é dele. Pode se atrasar sim, né? Por que esse negócio só a mulher que pode, só a noiva que pode? Não é? E por algum motivo, não sei o que aconteceu aqui, mas o noivo foi retido, não chegou no horário previsto. O noivo se atrasou, não é? Segundo a parábola. E o resultado disso é que todas as 10, não é, ficaram com sono e adormeceram. E aí algumas pessoas vão olhar para isso e vão dizer, está vendo, dormiu no ponto, né? Adormeceu. O problema não está em estar com sono, em descansar, em adormecer. O problema é outro aqui nessa parábola. O problema é exatamente não estar preparado. Não estar preparado para quê? Para esperar. E aí elas pegaram no sono e dormiram. Verso 6 diz que à meia-noite se ouve um grito. Este à meia-noite não quer dizer que foi exatamente meia-noite, mas uma tradução um pouco melhor vai se entender que no meio da noite, então possivelmente ao longo da madrugada, se ouve um grito. Imagina você está lá dormindo, com uma tocha na mão, apagada, e aí se ouve o grito, o noivo chegou! Aquelas mulheres levantaram num pulo, não é? Então elas saíram para encontrá-lo. E então, verso 7, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. Acontece que todas elas tinham uma tocha na mão, apagada, todas elas tinham uma espécie de pau ali envolvido com panos, não é? E que o objetivo daquilo era tacar fogo naquele negócio, para ficar lá segurando a tocha e iluminar o caminho para o noivo. Isso é uma forma de honrar o noivo, não é? Muito bem. 5 delas, as prudentes, além da tocha, com um paninho enrolado, elas levaram também uma vasilha com azeite. E qual era o objetivo disso? Ora, que o fogo não se apagasse. Porque se você tem ali um pedaço de pau, uma madeira ali, e enrolada com um pano e tacar fogo, o que acontece com o pano? Queima, não queima? Sim ou não? Pensei que só eu que tacasse fogo em alguma coisa. Você já brincou com fogo e fez o número 1 na cama? Depois da noite? Como as mães falam, né? Quem mexe com fogo depois faz xixi na cama, né? Mas eu já taquei fogo em algumas coisas. Acontece que todas essas virgens, não é? Ou essas madrinhas, portanto, elas estavam ali e tinham uma tocha na mão e que acendia. Quanto tempo será que dura um pano, não é? Inflamado ali? 10 minutos? Talvez 15 minutos? E aí, vendo que o fogo não seria suficiente, elas olham umas às outras ali, não é? Verso 8. E as insensatas então disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Porque elas acenderam a sua tocha, só que o fogo está apagando. Tinha fogo lá, só que começou a apagar. O que precisava ali? Do azeite, do óleo, para continuar o fogo aceso. E qual que era a grande questão? Se acendesse aquilo lá e apagasse, olha, que vexame, que vergonha seria para aquele noivo, porque ele estaria no meio da trajetória, passando ali, não é? Como é o costume e a festa, e de repente aquelas tochas iam se apagando, porque o fogo havia acabado. Então elas olham para as outras e dizem lá, ora, vocês que aí não é, trouxeram o óleo aí de vocês, compartilha aí.
E não é o que a gente aprende na igreja, que tem que compartilhar com as pessoas? Não é isso? Tem alguma coisa não bíblica aqui? Não é? Se você tiver 2 pacotinhos de miojo e você sabe que o seu irmão não tem um, o que você tem que fazer? Compartilhar um pacotinho de miojo com o irmão que não tem. Não é verdade? Sim ou não? E agora essas virgens olham para aquelas e dizem, está todo mundo aí com azeite, a gente não tem, compartilha. Dá um pouquinho, porque aí a gente acende, não é? E fica todo mundo aceso aqui, olha que legal. Mas olha a resposta que elas tiveram no verso 9. Mas elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Aí alguém olha para isso e fala, vixe, que comportamento esquisito, né? Que crente é esse? Ora, pediu emprestado, não é? De repente podia cobrar uns juros, alguma coisa depois, né? Mas não emprestou. Ele disse, não vou emprestar, porque senão vai faltar para você e vai voltar para a gente também. É melhor você sair e procurar. Que hora que o noivo chegou, irmão? A parábola diz que ele chegou tarde da noite. Ou à meia-noite. Aí ele veio e traz à meia-noite. Será que é meia-noite? Naquela época tinha um extra, um açaí, alguma coisa, para ela passar e falou, opa, espera aí que eu vou lá no 24 horas, vou achar um vendedor de azeite. Não tinha. Ora, então essas virgens preparadas aí, elas foram, não é, maldosas. E não, irmão, não foram não. Não foram porque aquele é o momento de honrar o noivo. E aquilo deveria ter sido pensado por aquelas mulheres antes. Ora, se elas foram ali selecionadas, se elas estão como madrinhas, para fazer aquele momento de honra para o noivo, e a maneira de honrar é segurar uma tocha que tem que ficar acesa durante todo aquele trajeto, o que elas deveriam ter pensado, como as outras pensaram? Em levar a sua botija de azeite. Então, por que as outras não estão erradas em não compartilhar? Porque o coração daquelas 5, as prudentes, estava em o quê? Em honrar o noivo. Porque se elas emprestassem também do azeite, todas as tochas em algum momento iam apagar. Mas se elas não emprestassem, não seriam as 10, como estava planejado. Mas pelo menos 5 estavam ali garantidas. Então elas disseram não. Não por uma maldade, mas porque elas estavam olhando para o noivo e para honrar o noivo. Bom, verso 9, não é? É a resposta delas no verso 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Bem próximo do momento em que elas saíram para comprar, o noivo chega, porque já tinha sido avisado. Elas foram por aí tentar encontrar azeite. E aí o noivo chega. As virgens que estavam preparadas encontraram com ele, não é, para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Basicamente, elas que estavam ali no seu lugar, acenderam as suas tochinhas, ficaram fazendo a manutenção com óleo, e o noivo passou. E aquilo que deveria ser uma grande honra, com todas aquelas pessoas ali, não foi daquele jeito. Foram somente 5, mas não deixou de honrar o noivo. E o noivo passou. Passou o noivo e entrou junto com ele estas 5, segundo aquilo que é o costume. E as portas da casa foram fechadas. Imagina aqueles portões imensos de madeira, pesado, com aqueles ferrolhos todos sendo empurrados. Aquilo dava um trabalho danado para empurrar, para movimentar, e ali foi fechado aquele portão. Muito bem. No verso 11, um pouquinho mais tarde, talvez dá até para escutar um lá, 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 lá. Aquelas moças vieram cantarolando, conseguiu azeite. Vamos lá, vamos lá. Ué, cadê a porta? Está fechada? Cadê todo mundo? E aí elas começam a bater a porta, não é? E no verso 11 diz lá, mais tarde vieram também as outras, dizendo, Senhor, Senhor. Notou alguma semelhança com Mateus 7? Abra a porta para nós.
E o pedido é bem simples, não é? Noé começou a construir uma arca e as pessoas todas ridicularizavam Noé. Construir um barco, meu. Por aqui, nessa região, chover. Não é lemar a chuva do jeito que você fala, a gente nunca viu. E ele construiu uma arca, aquele barcão gigantesco lá. Eu imagino que tenha demorado alguns anos para ficar pronto. Porque era ele construindo, se tivesse ajudante, eram aqueles dos 8 que entraram na arca ali junto com ele, né? Ele e todas aquelas pessoas que entraram, se é que ele teve ajuda. E as pessoas passavam, olhavam, e cada um tirava o seu sarro, não é? Cada um falava alguma bobagem. Você já falou de Jesus para alguém e essa pessoa te retaliou com gozação? Porque tem gente que é, pelo menos, entre aspas, educado. Finge que escuta, agradece, fala, depois a gente continua, não é? Mas tem aquele que não só não quer ouvir, mas ele começa a ridicularizar. A falar, é sério que você acredita nessas coisas? O cara é capaz de acreditar, não é? De uma derivação de uma ameba para criar a complexidade de seres vivos que a gente tem hoje, não é? E começa a caçoar da nossa fé. Assim foi nos dias de Noé, meu irmão. E aconteceu que quando chegou o momento, Deus deu a ordem, entra e fecha. Quando fechou, aquela porta foi selada. Ninguém mais entra. E veio o dilúvio. E é chegado o momento aqui nessa parábola em que essas portas também se fecharão. E ao se fecharem, aqueles que não estavam, não é, em condições, encontrados em condições para que entrassem, simplesmente não entraram. E começaram a bater a porta. Abre aí. Deu maior trabalho achar alguém esse horário que quisesse vender azeite. Eu paguei uma grana, inclusive, né? Sei lá quanto que pagaram no azeite. E aí batem a porta. Deixa eu entrar. A palavra do Senhor diz que no verso 12, mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Da mesma maneira que ele diz, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Agora, para essas mulheres insensatas, para esse grupo de pessoas insensatos, não é? Naquele dia tentarão bater a porta, chamarão pelo Senhor, mas ouvirão um não. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é composta de promessas maravilhosas para os que creem. E de promessas de justiça que deixam o coração jubiloso dos que creem. Porque aos ímpios, aos que não creem, é condenação. E Deus é um Deus, meu irmão, justo. As pessoas olham para o Senhor e olham para a característica do seu amor. E Deus é amor. Inclusive, se você ama a Deus hoje, você ama ao Senhor porque Ele te amou primeiro. Mas Deus, da mesma maneira, Ele é justo. E segundo a sua palavra, aos que não creem no seu Filho. E quando a palavra diz crer, meu irmão, lá em João, no capítulo 3, verso 16, e eu creio que você tem esse versículo de cor, vá ter com a formiga, ó preguiçoso, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crer, e este crer, o verbo crer, ele está num presente e numa condição contínua. É um estado, é o estado da fé, não é algo passageiro, momentâneo, mas é perene e que permanece. Para estes que creem, como diz a palavra, o que persevera e persevera até o fim, este encontra a salvação, que é o alvo da nossa fé, é o alvo da nossa esperança, é o que nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo.
Mas existem aqueles, meus irmãos, que como os que caçoam, às vezes nem caçoa de ninguém, não. Às vezes tem até uma aparência de uma pessoa bastante correta, mas que anda entre todos aqueles que são os crentes verdadeiros, que eles não têm no coração a fé no Senhor. Simpatizam-se com a igreja, gostam do ambiente, gostam da música. Música é um atrativo, não é? Para algumas pessoas. Eu me lembro quando começou a tocar rock na igreja. Aí, aí a igreja, né, viu um monte de gente chegando. Aí começou o worship. Mas, enfim. São essas pessoas, meus irmãos, que não curvaram o seu coração diante do Rei dos Reis. Essas pessoas ouvirão do Senhor: não te conheço. Aí alguém pode dizer: mas como assim? Jesus não é aquele que sabe de todas as coisas? Como não conhece? Se a palavra nem subiu à boca e ele já sabe qual é, como não conhece? Porque não tem relacionamento. Pois é. E aí eles bateram a porta e ele disse lá: a verdade é que eu não te conheço. Verso 13: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Segundo o casamento, no modelo como era lá entre os judeus, o noivo, não é, ao fazer ali, escolher a sua noiva, o noivado do judeu não é como é o noivado que nós temos hoje. Se alguém aqui está noivo e rompe o noivado, tudo bem, é como romper um namoro. Nos tempos de Jesus não era assim. O que é o nosso casamento hoje era o noivado lá. O casamento havia uma assinatura de contrato. E entre as cláusulas que estavam lá, havia a condição do homem, para o homem, de pagar o dote. E a mulher era dada de se manter virgem, se manter pura para o seu marido. Mas apesar dela ser nova, e apesar dele ter uma certa idade diferentes, e há um tempo desde que a mulher e o homem são ali, não é, vinculados neste noivado até o casamento, para que não se perca ali e se manifeste qual é a intenção do noivo verdadeira, há o pagamento do dote. Há um penhor que é feito ali. E assim como todos nós, não é, fomos também comprados por Cristo. O dote foi o seu sangue na cruz. Pagou caro por todos nós. Porque Ele volta para nos buscar. Ele não veio aqui, fez uma promessa, iludiu a todos e sumiu. Está por aí passeando no espaço, não é? Numa nuvem elétrica, porque agora tem que ser tudo elétrico, né? Para não poluir o universo. Ele não está por aí passeando, meu irmão. Mas Ele deixou o seu penhor, a garantia, como Efésios vai dizer lá no capítulo 1, que é o seu Espírito, garantia que Ele volta, na hora e no momento certo. E quando se é feito este acordo do casamento, este acordo do noivado, o marido, o noivo, agora volta para a casa do pai, e ele começa a preparar o aposento onde será feita ali a consumação das núpcias. E isso é segundo a vontade do pai, no contexto dos judeus. E aqui, as noivas talvez perguntassem para os seus noivos, né? Ora, mas e quando vai ser isso? Ele não sabe, porque depende da vontade do pai. É da casa do pai, é do jeito do pai. E aqui vem a observação no verso 13, portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Nem o dia e nem a hora do quê? Da volta do Senhor Jesus, porque Ele volta para buscar a sua igreja. Muitas pessoas têm vivido como se Jesus não fosse voltar. Ou ainda, ok, Ele vai voltar, eu creio nisso. Nós cantamos aqui, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, não é? Nós cantamos. E nós cremos e até esperamos, principalmente quando a gente tem problema. Eu lembro de um amigo que ele tinha 3 filhas, e 3 moças muito bonitas, né?
E ele estava orando para que Deus voltasse, Jesus voltasse, antes que a primeira viesse com o namoradinho para casa. Falou, vou começando a orar aqui para Deus voltar, Jesus voltar, né? Antes que apareça um aqui querendo me chamar de tio ainda. Nós oramos, não é? E esperamos. Mas muitos, meus irmãos, têm vivido as suas vidas como se nada do que nós cremos, nada da nossa fé, da nossa esperança, fossem verdadeiras. Nada disso é real. Não é? Quantos anos faz desde que Jesus, não é, deixou a terra aqui, meus irmãos? São mais de 2000 anos. Aí alguém pode pensar, ora, então está aí, ó, não vai ter. Não é? Já faz muito tempo. Qual o problema de seguir um caminho meio esquisito agora? Não é? Talvez ninguém pense assim, parece tão boba aqui a maneira de dizer, mas você não declara abertamente. Mas existem pecados que são pecados conscientes. Não tente se enganar. Você sabia o que você estava fazendo. E você queria fazer o que você fez. E você foi por este caminho. Meus irmãos, quando nós não ouvimos a palavra de Deus, ou as ouvimos, mas não praticamos, nós nos parecemos com esses insensatos. E quem é que sabe qual é o joio e qual é o trigo, senão o Senhor? Quem é que sabe quem são aqueles que estão travestidos de ovelha, mas são lobos, não é? Senão o Senhor? Enganar, meus irmãos, engana muitos. Às vezes enganam até a si mesmo. E vão seguindo a vida. Na igreja tem uma postura muito bonita. Às vezes nem tão bonita assim. Tem uns irmãos que esquecem de escovar o dente. Irmão, tem que escovar o dente, irmão. Né? Passar ali um... Mas quando deixa a igreja, quando deixa qualquer ambiente que se lembre, não é, do Evangelho, parece que se transforma. Eu me lembro quando era pequeno e assistia aquele desenho do Pateta, do Pato Donald e tudo mais. O Pateta, ele ia entrar no carro para dirigir e quando ele colocava a mão no volante, ele começava a se transformar. Os pelos iam crescendo, a unha ia crescendo, ele ia ficando com a cara assim, né? E ele dirigia igual um louco. E quando ele saía, ele virava uma pessoa normalzinha. Tem crente achando, não é, que é essa a maneira que a gente vive os nossos dias. Mas a Bíblia diz que a gente deve vigiar, porque a gente não sabe o dia e nem a hora. Não sabemos o dia e nem a hora da volta do Senhor, e não sabemos o dia e nem a hora em que nós expiraremos. Porque haverá um dia, se Jesus não voltar antes, em que nós encerraremos a nossa história aqui. Os olhos se fecham aqui, mas se abrem num outro lugar, diante de um trono maravilhoso. Trono este que é a visão que João teve lá em Apocalipse, no capítulo 4, e que é o centro de todas as coisas, é o centro do universo, é o trono do Senhor. E como eu estava dizendo, meus irmãos, as pessoas olham para Deus e olham uma característica. Eu conversava com os irmãos essa semana e dizia que a Bíblia, não sei quantos já foram na Starbucks, e não é uma propaganda, é porque eu não sei o nome de outra, mas eles têm lá um café, para quem gosta de café e café gelado, embaixo ali é um cafezinho amargo, é bem amargo. Mas em cima, o topo é todo de chantilly. Aí as pessoas vão, comem todo chantilly, comem todo docinho, mas o amargo não quer. Eca. Chocolate 100%. Eca. 100% cacau. E ainda tem gente que fala que aquilo é doce. Eu não sei aonde. Para mim não é. Eu queria dizer a você, meu irmão, que a Bíblia inteirinha é uma coisa só. Deus não é só amor, Ele é amor, mas Ele é justo. E a Bíblia diz também que Ele é o nosso vingador. Ele é aquele que vai vingar a maldade. As coisas não passarão impunes. Houve um pregador no passado e ele trouxe uma mensagem, o título era Pecadores na mão ou nas mãos de um Deus irado. Não é?
Há quem diga que, ao pregar este sermão, as pessoas ficaram tão amedrontadas que elas grudavam nos pilares do templo lá, com medo de que o chão se abrisse e fosse ali direto, não é, como um alçapão, vlup, direto para o inferno. De tão contundente que foi o pregador. Não é? Mas hoje em dia a pregação é o contrário. O Deus nas mãos dos pecadores. Hoje em dia as coisas giram em torno do homem e não do Senhor. Hoje em dia as pessoas ficam bravas com Deus quando Deus supostamente não as abençoa. Não é? Está tudo invertido. Se você conhece o livro de Salmos, você deve se lembrar como os Salmos, não é? Ou esse livro, essa coleção de Salmos começa. Começa com o Salmo primeiro. Amém? E como é que começa o Salmo primeiro? Continua. É isso mesmo. Glória a Deus. Vamos lá comigo? Salmo no capítulo 1. O problema da igreja de hoje é achar que algumas coisas do evangelho, da palavra, são opcionais, e elas não são. Não é acessório. Né? Tem quem tenha, tem quem não tenha. Salmo no capítulo 1, verso 1 diz assim, não é? Bem-aventurado, ou como é feliz, na NVI, aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Esse é o prudente. Mas, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Quando nós falamos aqui de lei, você pode entender um mandamento em específico, a coleção, não é o decálogo, você pode entender as escrituras, porque é disso que está tratando aqui o salmista. O prudente, ele medita na palavra, ele medita na lei, de dia e de noite. É nisso que está o seu pensamento. Porque ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Já não é o mesmo caso dos ímpios, porque eles são como palhas que o vento leva, e por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Verso 6. O Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Quem é o caminho, irmão? O caminho dos ímpios não é por meio de Jesus e não tem relação com Jesus. E aí você olha o Salmo 1 e diz, uau, eu não tenho me sentado em roda de escarnecedor, pelo menos eu acho que não. E aí você tenta enquadrar ali a sua vida, não é? Mas eu queria te dizer que o Salmo 1 ele não anda sem o Salmo 2, o Salmo de número 2. E é por isso, por essa razão, que estes dois estão aí, o Salmo 1 e o Salmo 2. Eles não foram escritos nessa ordem. Inclusive, o livro de Salmos demorou quase 1000 anos, se não um pouco mais de 1000 anos, para ser totalmente escrito. Então, não está na ordem cronológica, mas foi posto aí pela relação que eles têm e que nós precisamos saber. Verso 1, porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. Porque as pessoas agora olham para Deus, olham para Jesus, olham para a igreja e tudo o que é sagrado e se levantam contra. Se levantam não somente para criticar, meus irmãos, mas se levantam para destruir.
este Salmo de número 2, ele é tão mais atual do que as notícias do jornal de amanhã, meu irmão, que você nem viu ainda. O Salmo de número 2 é mais atual que as notícias do dia seguinte. E a pergunta aqui que o salmista faz, este salmista é Davi, ele não está identificado aqui, mas está lá em Atos, no capítulo 4, você vai encontrar uma referência, e a pessoa que faz referência vai dizer ali que foi Davi quem o escreveu. Davi está falando de um momento que era presente na sua época, presente nos dias de Jesus e presente nos dias de hoje. Meus irmãos, eu já vi sessões de políticos dizendo que se tivessem uma arma, matavam pastores, porque é um absurdo, pastor, o que fala. Se ele pudesse, ele rasgava Bíblias. Políticos. Pessoas e personagens públicos ou públicas. Eleitos pelo povo. No Brasil, não é fora do Brasil, não. Fora do Brasil também. A perseguição contra a igreja, ela tem se intensificado. O problema é que tem muito crente que está dormindo no cinema e não está prestando atenção no filme que está sendo passado diante dele. A coisa está intensificando para o lado do crente, da igreja. E isso tudo já foi previsto há muito tempo. Mas ele está dormindo. Vigiai, porque não se sabe o dia e nem a hora. E a pergunta que se começa o Salmo 2 aqui é: por que que eles estão se amontinando, não é? As nações aqui, meu irmão, é todo o mundo. E esses povos são pessoas que estão tramando e tramam tudo isso em vão. Na tentativa de desconstruir família, de desconstruir princípios e valores cristãos, presentes aí de maneira bem larga, inclusive, em todo lugar que você anda. Verso 2. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Você notou que está tudo no plural aí, né? Os reis, as nações, os povos, porque é o mundo inteiro. Jesus já disse aos seus discípulos: o mundo me odeia, e se o mundo me odeia, também vai te odiar. E essas pessoas têm se levantado contra o Evangelho e usado de estratagemas, meu irmão, de estratégia, do grego estratégia, não é? Para tirar pessoas do seu foco em Cristo, para que você não se preocupe com o porvir, mas se preocupe com agora. O amanhã, você não precisa se preocupar, mas é hoje, vive o hoje, como, não é? E tudo mais. Vamos curtir. Yeah. E o problema é que tem cristão caindo nessa. E eles dizem lá no verso 3, façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. É rebeldia, é libertação, quer se ver livre de Deus e de qualquer coisa que se refira a Deus. Tem gente que tem coceira, tem agonia quando começa a falar de Deus. Eu já testemunhei aqui, e vou falar brevemente, de um amigo, que eu não tinha dito nada. Ele simplesmente sabia que eu era cristão. Um dia ele entrou no estúdio onde a gente estava, se preparando para fazer um ensaio, e ele entrou totalmente alterado, apontando o dedo para mim. Ele falou: nunca na vida você vem falar para mim de evangelho. Eu não quero ouvir falar de Jesus. Nunca vem falar. Eu nunca tinha dito nada. E eu olhei para ele assim, com toda tranquilidade, e disse: olha, eu não lanço pérolas aos porcos, como a Bíblia me ensina. Ele ficou pistola. Ainda mais. Pouco tempo depois, a mãe dele faleceu. A pessoa com quem ele veio, não é? A quem ele veio pedir ajuda, não eram os amigos de todas as outras coisas que ele gostava de fazer, mas ele veio me procurar. E ele veio aqui nessa igreja, irmão. Ele sentou aí onde você está, Fábio. Acho que na cadeira de trás. Eu lembro que estou memorizando aqui. Ó. Ele veio. Demorou, mas veio. E Deus começou uma obra na vida daquele irmão. Eu não sei se eu vou ver, não é, essa obra, porque os caminhos de cada um seguiram aí distantes, mas as pessoas, meu irmão, elas têm raiva, elas têm ódio.
Você começa a falar de Deus, dá coceira, quer fazer qualquer outra coisa, menos falar de Deus. Pois é. Só que aí vem a resposta do Senhor no verso 4. E é isso que eu quero que você preste atenção, meu irmão. Porque de Deus ninguém zomba. As pessoas estão aí achando, como diziam para Jesus, não é? Médico, cura-te a ti mesmo. Você não é o Todo-Poderoso, desce daí, tira a gente daqui também, diziam os ladrões, não é? Os dois, inclusive. Antes de um deles, não é? Ser tocado no coração. Pois é. Aí vem a resposta de Deus. Verso 4. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Esse riso, meu irmão, é o riso de quando você vê, talvez, uma criança, não é? Na sua infantilidade, na sua falta de conhecimento, da sua falta de noção do que é mundo, de todas as coisas, às vezes dizendo alguma bobagem, ou se posicionando, não é? De maneira agressiva, e alguém olha e diz, não é? Ri como não sabe nem do que está falando. Da mesma maneira, quando começaram a construir ali aquela torre chamada Babel, a Bíblia diz que Deus desceu dos céus para ver de tão minúsculo, de tão ínfimo, de tão pequeno, a ponto de Deus ter que ir lá e descer. É uma maneira, não é? De caçoar, de dizer, olha, mas que coisa insignificante é essa aqui? Essa revolta e toda essa maneira de se posicionar contrários, tudo isso, a Bíblia diz que Deus ri de tudo isso. E no verso 5 ele continua dizendo assim, em sua ira ele os repreende, e no seu furor os aterroriza. Tem resposta de Deus, irmãos. Sabe por que tem resposta de Deus? Porque Deus é pirracento. Não é mexer comigo, porque Deus não é neutro, irmão. Deus é justo. E Ele tem dado a sua palavra, tem mostrado o caminho. A Bíblia diz que Ele tem estendido a sua mão a um povo rebelde e de coração duro. Mas a Bíblia diz que na sua ira o Senhor o repreende, ou os repreende. A palavra ira que está aí, no hebraico, no seu sentido original, você já viu uma pessoa fungando de nervosa? Você já viu aquela que fica... Você não vai escutar, mas... Escutou? Você já viu uma pessoa assim? É esta a ira que está descrita aí. E Apocalipse vai dizer que essa ira é um cálice da ira do Senhor e é um cálice da ira sem mistura. Meu irmão, isso aterroriza quem conhece a Deus e quem conhece a palavra. Você já pensou Deus irado? E quando a palavra diz sem mistura, quer dizer que não vai ter isso de alívio, não tem nada de alívio, não tem um analgésico, não tem nada. É a ira manifestada de Deus sobre o pecado. A Bíblia diz em Hebreus, não é? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tem gente que está arrancando versículos da Bíblia porque não, parece indigesto, não é? E não é não, porque Deus não é neutro, irmão. E Deus te chamou para uma vida santa. Deus te chamou para a sua glória. Deus não te chamou para que você ande na imundície do pecado, mas para que você ande na sua luz. Presta atenção na resposta de Deus a estes que estão achando que estão fazendo o máximo, não é? Se identificando com gêneros que não têm sentido algum, até com animais aí por aí afora. A lista de gêneros é absurda. Eu respeito quem tem esse pensamento, não posso fazer nada, mas beira o absurdo e a Bíblia fala acerca da visão que Deus tem com tudo isso. Mães casando-se com filhas, como vai dizer lá em Romanos, no capítulo 1, verso 18, aqueles que não creem que Deus existe, se inflamando, não é, em relações do mesmo sexo. Destes, verso 5, em sua ira, o Senhor os repreende, e no seu furor, Ele os aterroriza. E sabe qual é o terror que Deus está anunciando para essas pessoas? Ele diz assim, eu mesmo estabeleci o meu rei,
em Sião, no seu santo monte. Capítulo 19 é uma parábola. Os judeus não queriam Jesus, não reconheciam Jesus como seu Messias, não o queriam como rei. Muitas pessoas, quando se prega o evangelho, elas não querem, manifestam o seu repúdio, rejeitam a Deus. Mas para o terror dessas pessoas, o soberano, aquele que está acima de tudo e de todos, o Altíssimo diz: eu estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte, e o seu nome é Jesus. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade, e tu as quebrarás como vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Este rei, o Todo-Poderoso, cuja extensão do seu reino é a mesma extensão do reino de Deus, o Senhor Jesus, à destra do Pai, à destra da majestade nas alturas, como diz em Hebreus no capítulo 1, a Bíblia diz que ele há de destruir a todos estes, como quebram-se os ferros. Tu as quebrarás como vara de ferro. Quebra, meu irmão. E as despedaçarás como vaso de barro. E aqui, naqueles tempos, não é? Quando os povos lutavam e uma nação ganha sobre a outra, não é? Prevalece. Principalmente os egípcios, eles tinham o hábito de pegar vasos e escrever o nome das nações ou o nome das pessoas que foram vencidas, e eles tacavam no chão quebrando, e aquele ritual de gozação, como fizeram com Sansão, levando ele no meio de uma festa com mais de 3.000 pessoas. É disso que a Bíblia está falando. Que todas essas pessoas serão quebradas como vasos de barro. A Bíblia diz em Apocalipse que diante de Jesus todo joelho se dobrará. E se dobrará porque o ama, e se dobrará porque será forçado a se dobrar, porque está diante do Rei de toda a glória, ainda que seja quebrado como estes vasos. Porque é o soberano quem está falando, irmão. Verso 10: por isso, reis, sejam prudentes. É o conselho. O que é a prudência mesmo? Estar preparado. O que era estar preparado, segundo Mateus capítulo 7? Ouvir as palavras de Jesus e as praticar. Portanto, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. E isso não é só para autoridades da terra, não. Isso é também para aqueles que são os filhos de Deus, que têm achado que com Deus se trata de qualquer maneira e se conduz, seja a adoração à sua própria vida, de qualquer forma. Olha o conselho que o Senhor dá. Adorem o Senhor com temor e exultem com tremor. Beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Beijem o Filho. O beijo, meu irmão, era sinal de submissão. O beijo era sinal de que você se sujeitava àquela pessoa, não só em respeito à autoridade. É por isso que aquela mulher diante de Jesus não parava de beijar os seus pés. Não era só gratidão. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, porque não se sabe o dia e nem a hora. Pois num instante se acende a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Como é que começa o Salmo primeiro? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz, bem-aventurado. Como é que termina o Salmo 2? Como é feliz, bem-aventurado os que nele se refugiam. Os que são prudentes. Os que ouvem a palavra do Senhor Jesus, as praticam, guardam, meditam sobre ela, meu irmão, em tempo e fora de tempo, não só envolvidos, não é, com a comunidade, mas em todo o tempo. Voltando lá, então, capítulo 25, não é, de Mateus.
A palavra vai dizer ali, não é? A verdade, no capítulo 25, verso 12, é que eu não os conheço. Tem muito desconhecido dentro da igreja. E não é desconhecido porque chegou agora, é visitante, a gente não conhece, não sabe muito bem como é que é, mas é desconhecido de Jesus. Meus irmãos, a parábola das 10 virgens está na Bíblia para nos ensinar que nós devemos tomar conta da nossa vida, porque o fato da graça ter nos levantado para a glória do Senhor não é motivo para que se viva na esbórnia, para que se viva de qualquer jeito, mas ao contrário, que a nossa vida seja inclinada ao Senhor de todas as formas. Em casa, nos relacionamentos, no trabalho, na própria igreja, vivendo para Cristo e não para si mesmo, porque nós morremos para o mundo quando nós nos identificamos com Cristo no batismo, na sua morte, como diz lá a palavra em Colossenses. Morreu para o mundo. A perspectiva de Paulo, apóstolo Paulo, acerca do mundo é que tudo isso é esterco. Se comparado à riqueza e à grandeza do conhecimento de Cristo. Então, correr atrás de muitas coisas desse mundo é correr atrás de número 2. Ao passo em que seguir a Cristo, servi-lo e dedicar a vida a Cristo é das escolhas mais sábias que alguém pode ter. Verso 13, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. No capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, eu vou pedir a você que siga lá comigo. Há uma tratativa acerca de apostasia. A partir do verso 4, não é, até o verso 6, e há ali a manifestação de que a estas pessoas, não é, não tem mais salvação, não tem mais oportunidade, porque seria como se pedisse a Deus, não é, que mandasse de novo Jesus a vir a esse mundo e morrer na cruz de novo. Verso 6. E caíram, tem todo um contexto no versículo anterior, né, os versículos anteriores. Verso 6, capítulo 6 de Hebreus. Achou? Verso 6. Ele diz assim: e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estariam crucificando de novo o Filho de Deus e sujeitando à desonra pública. É impossível. Mas olha o verso 7. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa para aqueles que a cultivam, este recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada e o seu fim é ser queimada. Agora, em vez de virgens ali, como não é, o comparativo agora é um pedaço de terra que recebe chuva. Os prudentes são como estes que recebem a chuva e produzem, não é? Verso 7. E dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam. Estes recebem da bênção de Deus, porque a chuva que cai frequentemente, como diz o verso 7. E o que é essa chuva que cai frequentemente? Ora, vamos falar da nossa realidade aqui, quem é dessa igreja, não é? Todo o domingo, pela honra e glória do Senhor e pela graça de Deus, existe a pregação da palavra do Senhor. É chuva, irmão. Quem participa dos cultos de estudo bíblico é chuva, irmão. Quem lê diariamente, não é? Os devocionais que são postados ali pelo pastor Aguiar, é chuva, irmão. Quem participa do culto de oração é chuva, irmão. Frequentemente Deus manda a sua chuva sobre essa terra. E há aquelas, não é? Que dão ali, como dá no verso 7, colheita proveitosa para aqueles que cultivam.
este recebe a bênção de Deus. Mas as que produzem espinhos e ervas daninhas, ela é inútil, e logo será amaldiçoada, o seu fim é ser queimado. Esses são os insensatos. Percebe, irmão? A seriedade da palavra de Deus, e que muitos, por uma infelicidade, não é? Eles consideram boa parte, e ficam só nos versículos, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, e não lê o resto, né? Porque aquele já é, por si só, bastante considerável aí no seu contexto. A Bíblia é cheia de alertas para todos nós, e os alertas têm uma finalidade: endireitar o nosso caminhar em Cristo. E alertar para aqueles que ainda não se firmaram que o tempo da graça está passando. E por fim, meus irmãos, e com isso a gente encerra, eu queria que você fosse comigo a segunda de Paulo aos Coríntios. No capítulo 12, aliás, 13. A primeira de Paulo aos Coríntios tem uma série de advertências. Aquela igreja tinha muitos problemas, muito ponto difícil ali. Na segunda a gente percebe que parece que as coisas estavam melhorando, mas ainda haviam pontos de atenção, e Paulo diz ali, no capítulo 13 da segunda aos Coríntios, olha ali o verso 5. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareçam que tenhamos falhado. Verso 5, examine-se para ver se vocês estão na fé. A parábola das 10 virgens, meu irmão, não está lá para dizer que alguém pode perder a salvação, porque isso não se perde. Romanos, no capítulo 11, nós vamos ver no verso 29, que o dom de Deus é irrevogável. A vida que Ele dá, Ele não toma. Ele deu, pela graça. Ninguém mereceu. A parábola está lá para nos alertar de uma vida vazia, de uma vida que desonra ao Senhor, de uma vida que tem um fogo que está se apagando e precisa agora olhar para isso e buscar ao Senhor para que seja inflamado pelo Espírito. E o apóstolo Paulo diz aqui, examinem-se. Porque do mesmo jeito que aqueles alemães ficaram frustrados quando olharam para aquele mundaréu de inflável e falaram, caramba, eu perdi a guerra por causa de inflável, meu. Muitos vão ficar frustrados. E a frustração, eu acho que é o menor dos sentimentos. Mas naquele dia, quando chamarem ao Senhor, dizer, mas Senhor, eu fiz tantas coisas em teu nome. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas eu voltei com azeite, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Deus nos chamou para uma vida de santidade, meus irmãos. E essa vida de santidade é uma vida apartada do mundo, apesar de estarmos no mundo. E ao invés de sermos influenciados pelo mundo, somos nós, agora, os embaixadores de Cristo, a influenciar o mundo e a mostrar o caminho, que é Cristo. A chuva que cai. Aleluia. Por isso, irmãos, nessa noite, meu convite a você, com base nas palavras do apóstolo Paulo, é examine-se, para que você não seja enganado por você mesmo. Eu vou contar rapidamente aqui um processo de trabalho. Num cliente muito grande, uma situação bastante apertada, as pessoas do meu time lá estavam dizendo, não, dá para entregar no dia X, pode deixar, está tranquilo, dá para entregar no dia X. Não é? A Patrícia entende bem dessas coisas junto comigo, né? Chegou no dia X, cadê? E o cliente veio em quem? E aí, você não falou? Teu time não falou? Cadê? E aí eu fui conversar com um grupo lá. Puxa, rapaz, aconteceu isso, várias desculpinhas. Mas o prazo foi perdido.
Sabe o que aconteceu? Eles deram um novo prazo. Sabe o que aconteceu? Perderam o novo prazo. Imagina a minha orelha, ouvindo do maior grupo de educação do Brasil, os VPs lá buzinando na minha orelha. Pois não, dá a mão, já, obrigado. Hã? Aí eu fui conversar com o meu grupo, só que aí o tom de voz mudou. O tom de voz mudou. Eles vieram, não, calma. Olha, está aqui a nova data. Eu falei, eu não quero. Não quero nova data. Eu quero ver o plano. Agora eu quero ver o plano. Eram algumas pessoas. Aí, o plano? Espera aí, o plano. Cadê o plano? Pega o plano. Irmãos, que cena pavorosa. Cadê o plano? Aí alguém sacou um plano lá, não sei de onde. Arrancou do bolso. MacGyver. Tchadá! Aí vamos ver o plano. Tá bom. O plano não falava nada com nada, não tinha lé com cré, e na hora que eles começaram só a organizar a ordem das atividades, a terceira data já era furada já também. Sabe o que acontece com pessoas que não revisam a sua vida? Elas têm um monte de surpresa, um monte. A palavra de Deus está nos chamando hoje para uma revisão. Verso 5 do capítulo 13. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não na tentativa de encaixar a bolinha no buraco do quadrado, mas de se olhar e ver se de fato para você, não é? Cristo está acima de todas as coisas, se a palavra de Deus tem sido o que norteia realmente a sua vida, ou se você gosta de estar num ambiente como este. Porque a chuva cai com frequência. Por isso, meus irmãos, eu convido a todos a se colocarem de pé. E para aqueles que, ao fazerem ali a sua revisão, ao começarem a olhar para a sua vida e se assustar, talvez, com o que possa encontrar, porque está acreditando numa verdade que alguém contou, mas olha para a tua vida, se examine, olha para dentro de si, não com aquele óculos e aquela lente da autojustificação, de querer contar para todo mundo, foi a mulher que tu me desse, a culpa é dele, a culpa é daquele, mas olha para você, não é? Se examine, e se você encontrar surpresas ali, eu quero te dizer que em Cristo, no sangue de Cristo, há provisão para perdão, se você tem andado em caminhos tortuosos. Há provisão nessa noite para voltar aos caminhos do Senhor, para se levantar de onde caiu e começar de novo. Por isso, em Cristo, meu irmão, nós encontramos perdão, consolo, correção, para que o nosso caminho seja endireitado, aprumado, e que o nosso caráter seja segundo o de Cristo, e não do malandrão desse mundo. O espertão, o que tira vantagem de todas as coisas. Mas ainda que não leve vantagem, diz a palavra do Senhor, melhor é o pouco com o Senhor, do que o muito, não é? Em caminhos tortuosos, e que vão te levar para a destruição. Por isso, nessa noite, meus irmãos, eu queria te dizer a boa notícia, porque parece dura a palavra, não é porque ela é. Mas a boa notícia é que em Cristo, aqueles que se arrependem, encontram perdão. Encontram refrigério para sarar as suas feridas e encontram o caminho da luz. Eu peço a você que feche seus olhos aí onde você está, curva a sua fronte.